Os irmãos podem sentar nesse momento e vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho de Mateus, dando continuidade à nossa série de pregações no Evangelho de Mateus, capítulo 5. Mateus, capítulo 5, do verso 13 ao verso 16. A palavra de Deus diz assim, Mateus capítulo 5, do 13 ao 16. Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Senhor, nós suplicamos, Pai, mais uma vez, e sempre será assim, a santa iluminação do Teu Espírito. Enquanto estivermos aqui, Deus, peregrinando, careceremos, Deus. E que o Senhor tire dos nossos olhos as escamas, para que possamos contemplar as maravilhas da Tua lei. Fala conosco, Pai. Pastoreia o nosso coração nessa noite. Nós assim oramos em nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, nós concluímos no domingo passado as bem-aventuranças. E vimos naquela ocasião que o Senhor Jesus estava tratando acerca das qualidades de um verdadeiro cristão. As bem-aventuranças, como nós temos falado aqui reiteradas vezes, elas não são qualidades humanas, naturais, que alguém pode buscar, qualquer pessoa. Alguém pode simplesmente olhar e dizer assim, olha, eu preciso ser mais humilde de espírito, então eu vou perseguir isso. Eu preciso ser mais misericordioso. Eu preciso ter mais sede e fome de justiça. Eu preciso ser limpo de coração, como se partisse de nós. Não, é obra do Espírito Santo de Deus em nós. Todos nós temos essas bem-aventuranças. E é claro que nós precisamos desenvolvê-las, porque estamos num processo de santificação. Nós não somos perfeitos. Nós não temos uma humildade de espírito plena. Mas temos, porque o Espírito Santo de Deus plantou isso em nós. Então, as bem-aventuranças, elas são características típicas do cidadão do reino. Na última bem-aventurança, olha aí, por favor, nós vimos o versículo 10 e o versículo 11 e 12 é uma explicação dessa bem-aventurança. O Senhor Jesus dizendo, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Agora o que Jesus está mostrando para nós, assim como mostrou para os seus discípulos, e foi um testemunho para aqueles outros que estavam ouvindo ali, porque não eram só os discípulos, mas havia uma multidão ali ouvindo o Senhor Jesus. Jesus está lembrando os seus discípulos acerca da essência deles e da função que eles têm no mundo. A despeito da situação difícil, a despeito da perseguição, a despeito do sofrimento, os discípulos de Cristo, eles foram chamados por Deus para salgar o mundo e iluminar o mundo. É isso que Jesus está mostrando aqui. E é muito importante só relembrar os irmãos, nós faremos isso diante de uma situação de hostilidade. Há uma diferença entre nós e o mundo. Olha o que a palavra de Deus diz lá em 1 Coríntios 4:13. Quando caluniados, procuramos conciliação. Até agora temos chegado a ser considerados lixo do mundo, escória de todos. Então, essa é a situação daqueles que verdadeiramente servem ao Senhor. Eu não estou dizendo com isso que você não vai encontrar ímpios que tratem você com cortesia. Que você não vai encontrar pessoas que são descrentes e que, por isso, elas vão agir com hostilidade com você. Mas, de uma forma geral, o sistema de pensamento é radicalmente diferente. E quem diz isso não sou eu, é o próprio Senhor Jesus. Ou melhor, é o próprio Senhor Deus, lá em Gênesis, quando Ele está falando ali
Por conta do pecado cometido por Adão e Eva, ele diz, porém, inimizade entre ti e a mulher, entre o seu descendente e o teu descendente. Há uma relação de inimizade, num certo sentido, entre aqueles que pertencem a Deus e aqueles que não pertencem ao Senhor. Aqueles que o mundo mais odeia, segundo as palavras de Jesus, são aqueles que, na verdade, são uma bênção para o mundo. Nós somos uma bênção para o mundo. E com isso eu não estou dizendo, olha, você é fofinho, tá? Você é maravilhoso. Não estou falando isso. Mas você é uma bênção, nós somos uma bênção para o mundo, porque nós temos a responsabilidade de inibir a deterioração do mundo, de dar sabor ao mundo, de iluminar o mundo. Isso é uma bênção para o mundo. O mundo poderia ser pior. Mas por causa da presença do Espírito Santo de Deus em nós, claro, nós estamos falando aqui de crentes autênticos. Nós não estamos falando daqueles crentes que causam escândalo na política ou nas igrejas. Não, irmãos, de crentes autênticos. Crentes que de fato querem glorificar a Deus, que são habitados pelo Espírito Santo de Deus. Então, Jesus ele vai utilizar aqui duas metáforas ou duas analogias. Ele diz que nós somos o sal e a luz do mundo. E aqui, nessa declaração simples de Jesus, nós precisamos extrair aqui um entendimento muito claro. Jesus está condenando aqui duas coisas. Ele está condenando o isolamento do mundo e o mundanismo. Se você é crente autêntico, Deus não chamou você para se isolar das pessoas. Deus não chamou você para viver numa redoma, num monastério. Ele chamou você para dar sabor ao mundo. E um sal, ele não pode dar sabor se ele estiver dentro de um saleiro. Assim você não pode dar sabor ao mundo se você se isolar. Mas ao mesmo tempo, quando Jesus diz que nós somos o sal e a luz do mundo, ele está dizendo que há uma diferença. Então ele está também combatendo aqui o mundanismo. Porque tem muitos crentes que vão pensar o seguinte, mas nós temos que dar sabor ao mundo. E aí por conta disso, eles começam a falar como o mundo, eles começam a se portar como o mundo. Meus queridos irmãos, nós devemos nos lembrar que Deus nos faz diferentes. Não estou dizendo aqui que a gente vai olhar para as pessoas de cima para baixo. Mas nós somos diferentes. A nossa maneira de pensar, a nossa maneira de falar é diferente. Então aqui Jesus condena tanto o isolamento quanto o mundanismo. E é muito importante, irmãos, nós termos essa visão. Veja, vamos caminhando aqui progressivamente. Primeiro, você é sal. Basicamente, os nossos pontos são dois pontos. Você é sal e você é luz. Mais uma vez, olha o versículo 13, por favor. Olha o que a palavra de Deus diz. Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para lançado fora, ser pisado pelos homens. É interessante, meus irmãos, porque nós não estamos buscando nos portar como sal. Jesus olha para nós e diz, vocês são o sal. Faz parte da nossa essência. Nós que somos os bem-aventurados, nós temos a missão, a função de dar sabor ao mundo. E veja, Jesus ele usa essa analogia dentro de um contexto muito interessante, porque naquela época não existiam as salinas, né? Você vai Areia Branca ali, né, Grossos, você tem muitas salinas ali para quem já foi para aquela região, e outros lugares que eu não me vem à mente. Mas naquela época o sal ele era retirado do Mar Morto. E por conta da presença, muitas vezes, de muito cálcio, magnésio, facilmente o sal não tinha as salinas, não tinha as indústrias que purificavam o sal perdia o sabor muito facilmente. E aí o que é que se fazia naquela época? Os romanos pegavam esse sal, que já não servia para nada, e aquilo ajudava na pavimentação das estradas romanas. Por isso que Jesus, quando ele diz, vós sois o sal da terra, ora, se o sal perder o sabor, se o sal vier a ser insípido, para nada mais presta, senão para lançado fora, ser pisado pelos homens. Então, é dentro desse contexto que os seus ouvintes, eles sabiam muito bem o que Jesus estava dizendo. Eu quero chamar a sua atenção para o verbo que nós temos aqui. Veja, vós sois. Esse verbo aqui, ele traz a ideia de que nós somos o sal da terra constantemente, todos os dias. Ser sal, dar sabor ao mundo, não é uma programação da igreja. Não é aquele momento que você
impacta a vida das pessoas, que você influencia as pessoas, quando você está emocionalmente bem. Não. Faz parte de quem nós somos. Em todos os momentos, nós estamos dando sabor à vida das pessoas, nós estamos influenciando, porque foi para isso que o Senhor nos chamou. Se nós somos o sal da terra, isso revela a condição em que o mundo se encontra. Como? Sem sabor. Deteriorando. Se deteriorando. O sal, ele tinha a função de preservar os alimentos, para inibir a deterioração dos alimentos. Veja, nós estamos falando de uma época que não tinha geladeira. Hoje a gente coloca lá na geladeira e está tudo certo. Naquela época não, era sal. Para preservar, para inibir a deterioração. Perceba que o Senhor está nos mostrando aqui que é nossa função inibir a situação que, para onde vai o mundo está em plena decomposição. Em que sentido? Meus queridos irmãos, nós vivemos, a cada dia que passa, nós vemos um mundo cada vez mais depravado. Aquilo que há 30 anos não se falava, hoje se fala abertamente. Nós tivemos um caso recente na universidade, se eu não me engano aqui, próximo à universidade, o cara foi lá, ele acha que aquilo era arte, ele ficou simplesmente pelado lá na frente de todo mundo, e todo mundo achando aquilo normal. E a gente vive essa realidade, essa ideologia terrível que tem buscado destruir as famílias e que tem normalizado tantas coisas. O mundo está assim. O mundo está moralmente se deteriorando a cada dia. E o Senhor nos chama, irmãos, com essa função de salgar a terra. Salgar aqui tem uma função tanto negativa quanto positiva. Negativa em que sentido? De inibir, de retardar, de frear o avanço da corrupção. Foi para isso que o Senhor nos chamou. A presença dos crentes nesse mundo é um fator importantíssimo para a preservação da sociedade. Nós precisamos entender isso. Deus nos chama para inibir o avanço dessa agenda terrível que nós temos visto. Mas o sal também tem uma função positiva, que é dar sabor. Deus nos colocou aqui para abençoar a vida dos homens. E aí eu lembro daquilo que nós vemos lá em Gênesis, capítulo 47, verso 7. Trouxe José a Jacó, seu pai, e o apresentou a Faraó, e Jacó abençoou a Faraó. Os cristãos são poucos. Assim como o sal, proporcionalmente falando, diante da comida, é pouquinho que você coloca, né? Mas aquele pouquinho de sal tem um impacto gigantesco. Um pouquinho de sal que dá sabor à comida. Deus nos chamou para salgar a nossa sociedade, para salgar a terra, para salgar o mundo. Mas Jesus traz um alerta aqui. Olha o verso 13, mais uma vez. Ele vai dizer o seguinte: ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para lançado fora, ser pisado pelos homens. O que Jesus está falando aqui, meus irmãos, não é perda de salvação. Ele não está defendendo aqui que um crente autêntico, ele pode chegar ao ponto de perder a salvação. Mas existem pessoas que acreditam que são crentes, mas que falam como o mundo, pensam como o mundo, conduzem suas vidas como o mundo. E pensam que pelo fato de aqui ou ali vir para a igreja, são pessoas que têm de fato um encontro verdadeiro com Cristo. Não, nós precisamos nos render a Cristo. Nós precisamos entregar os nossos corações a Cristo. Essas pessoas, ou talvez você, não importa, de repente você pensa assim: mas eu sou crente já tem 30 anos, 20 anos. Se você perder o sabor, e você perderá o sabor quando você passar a assimilar o sistema de pensamento mundano, a maneira como o mundo fala, para nada mais presta. Jesus está dizendo isso, senão para lançado fora, ser pisado pelos homens. Então deixa eu te fazer algumas perguntas para você pensar. As pessoas que convivem com você, elas sabem que você é crente no seu ambiente de trabalho? Elas se sentem constrangidas de falar uma piada imoral perto de você, ou elas se sentem à vontade porque você ri de todas essas coisas, não tem nenhum problema. Você deve salgar a vida das pessoas.
E essa influência, ela precisa acontecer em todas as esferas. Então eu preciso trazer algumas aplicações aqui. Primeiro, nós devemos salgar fundamentados na palavra, fundamentados no Evangelho. Nós temos uma mensagem, irmãos. Nós temos uma palavra para o mundo. O mundo se encontra sem esperança. As pessoas perderam a razão de viver. Elas buscam cada vez mais sentido em coisas, em pessoas. E quando essas coisas falham, escorrem pelas suas mãos, muitas tiram suas vidas. Eu sei que geralmente a gente fala sobre isso no mês de setembro, né? E eu espero trazer algumas aulas sobre como a Escritura vê o suicídio e tratar sobre isso de forma preventiva, pastoral, à luz da palavra do Senhor Deus. Mas é importante, meus irmãos, lembrar que não é só em setembro que as pessoas costumam tirar suas vidas. O ano inteiro. E elas fazem isso porque elas perderam, simplesmente, elas não encontram o sentido de viver. Nós sabemos qual é o sentido da vida. Nós sabemos quem é a alegria dos homens. Nós sabemos quem dá esperança ao nosso coração. Precisamos lembrar disso. Precisamos lembrar disso. Uma das razões por que eu entrei no jiu-jitsu foi porque chegou um momento na minha vida que eu parei para pensar, e todos os meus ciclos de amizade, a maioria deles era de gente da igreja. E aí eu pensava assim, rapaz, eu estou pedindo para a igreja ir para o mundo para influenciar as pessoas e eu estou aqui, no gabinete. E aí eu pensei, vou entrar no jiu-jitsu. E a gente se deparou com tanta situação, gente quebrada emocionalmente, que vai para o jiu-jitsu e vê no jiu-jitsu uma redenção. E se fala muito, né? Quem pratica jiu-jitsu aqui sabe, o jiu-jitsu salva. O jiu-jitsu não salva, quem salva é Cristo. O jiu-jitsu pode dar algum benefício físico e até emocional, mas só quem salva é Cristo Jesus. Só quem dá sentido à vida é Cristo Jesus. Eu sei que você sabe disso, mas eu preciso te lembrar isso. Você tem uma mensagem poderosa que pode transformar a vida do seu vizinho, que pode transformar a vida do seu familiar. Fale. Devemos salgar fundamentados na palavra, fundamentados no Evangelho. Devemos salgar através do testemunho de nossas vidas. Pode ser que as pessoas, elas se mostrem absolutamente antipáticas àquilo que nós temos a dizer, mas elas não poderão deixar de ver a maneira como nós vivemos, a maneira como nós agimos. Elas podem não ouvir o nosso discurso, mas elas vão ver a mensagem que nós vivemos. Então, testemunhe. Viva como um crente de fato. Seja gentil com as pessoas. Seja cortês. Trate as pessoas com dignidade, porque elas são a imagem e semelhança de Deus. Ainda que deturpado por causa do pecado, mas são imagem e semelhança de Deus. Testemunhe para o seu barbeiro, para a sua cabeleireira, para a sua manicure, para a sua vizinha, para o seu vizinho, para a pessoa que está lá toda semana, de repente dando aula para o seu filho. Testemunhe desse evangelho poderoso que impactou, que mudou a sua vida. Nós devemos salgar por meio da cultura. Como eu disse anteriormente, a nossa cultura, ela está se deteriorando. Ela está se deteriorando. Aqui, irmãos, eu não estou perguntando se você assiste novela ou não, certo? Fique tranquilo. Mas, há 20 anos, as novelas eram diferentes. Então a gente percebe a deterioração da cultura na arte de uma maneira geral. Eu sei que você vai dizer, novela não é arte. Tudo bem, tá certo. Ok, eu concordo com você. Mas antigamente tinha uns negocinhos aí que era interessante, que era diferente. Hoje virou cadeia de ideologização. Mas veja, isso está em todos os lugares. A música. Antigamente a gente ouvia coisas. Por isso que tem tanta gente, né, que gosta. Eu não gosto, mas tem gente que gosta de Roberto Carlos, essas coisas todas, que canta umas coisinhas aqui e ali e que não confronta a palavra, não rivaliza, não deturpa a palavra de Deus. Mas hoje quem é que faz sucesso? É quem canta besteira. É quem fala coisas inconvenientes. Mas aí, por outro lado, irmãos, nós, enquanto cristãos, o que é que nós estamos fazendo para melhorar isso? É nossa função salgar a terra. É nossa função.
O crente que tem a habilidade de escrever, não há nenhum problema dele escrever para a igreja. Mas por que ele não escreve também romances pensando em atingir públicos maiores? Pode fazer isso. Pessoas que são envolvidas com música, por que não pensar em criar músicas que refletem o caráter de Deus? Ainda que não venha o nome de Deus. Porque música é um veículo. Música é um veículo, mas nós sacralizamos a música. A pedagogia está terrível, porque nós precisamos de crentes que têm essa mentalidade dentro também da pedagogia. Que veio o homem como imagem e semelhança de Deus, não como um animal. A política está terrível. Enfim, nós precisamos salgar por meio da cultura, mas devemos tomar o cuidado para não perder o sabor, como eu disse, e repito, desejos mundanos, objetivos mundanos, alvos. Quando falamos como eles, pensamos como eles, nós perdemos o sabor. Meu irmão, deixa eu te lembrar, você é diferente. Deus chamou você para atrair as pessoas não pela igualdade, mas pela diferença. Entende o que eu estou dizendo? Eu não estou dizendo, olha, você é superior às pessoas. Não estou falando isso. Eu estou dizendo, você é diferente. Você tem uma agenda diferente. Você tem alvos diferentes. Você tem objetivos claros. Charles Spurgeon falou isso. A igreja deve atrair pela diferença, não pela igualdade. Então, esse é o nosso primeiro ponto. Você é sal. Mas nós somos também luz. Olha o verso 14, por favor. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. A estrutura que nós temos aqui no início do verso 14 é a mesma que nós vemos no verso 13. Ou seja, nós somos a luz do mundo em todos os momentos da nossa vida. Se somos crentes, se somos habitados pelo Espírito, nós somos a luz do mundo. E o que é que a Bíblia fala acerca da luz? A Bíblia vai nos mostrar que a luz aponta para o conhecimento de Deus. Olha o Salmo 36, versículo 9. Pois em ti está o manancial de vida. Na tua luz vemos a luz. O mundo encontra-se obscurecido, morto espiritualmente. As pessoas, elas perderam a noção. Elas vivem esbarrando umas nas outras. Nós temos a missão de sermos refletores que apontam para Cristo. E dizer para esse mundo, quem é o nosso Deus? Mas precisamos lembrar, meus queridos irmãos, que nós não temos luz própria. A Bíblia diz que Cristo é a luz do mundo. E isso está claro, conforme nós vemos lá em João 8, 12. De novo lhe falava Jesus dizendo, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. Os crentes devem refletir Cristo nesse mundo. E assim como uma lâmpada sozinha, ela não ilumina se ela não estiver conectada a uma rede elétrica. Da mesma forma, o homem não consegue irradiar a luz de Cristo se não estiver conectado a Ele. E aí você vai dizer, mas pastor, era isso que Jesus estava pensando naquela época? Não, eu estou transpondo a realidade. Porque, veja, naquela época, as luzes elas eram acesas com azeite. É interessante que o azeite na Escritura, ele tem um significado importante, especial. O azeite representa a presença do Espírito Santo. Ele era utilizado, inclusive, para ungir pessoas. E evidenciar, através dessa unção, a presença do Espírito Santo, conferindo autoridade. Você não pode irradiar a luz de Cristo sem a presença do Espírito Santo de Deus na sua vida. Porque você não tem luz própria. Cristo é a luz, a verdadeira luz. Nós somos a lua, né? A lua, ela irradia o seu brilho por causa do sol. Nós só irradiamos a luz se estivermos conectados a Cristo. Cristo é a verdadeira luz, de onde emana a nossa luz. Esse reflexo da luz, irmãos, deve ser notório. Olha o verso 14 mais uma vez, por favor. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia
para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia todos os que se encontram na casa. Jesus está dizendo, aqueles que são a luz do mundo, eles não podem se esconder. Assim como você não pode pegar uma casa que está sobre um monte e colocá-la debaixo do monte, alqueire, ele vai citar aqui. Alguns vão dizer que era uma espécie de um móvel que tinha mais ou menos aí, imagina como se fosse aquela mesa, tá? Algo assim, mas não igual, obviamente, né? Mas um alqueire era isso. E a ideia é, você não pode acender uma lâmpada e colocá-la debaixo ali, você tem que colocar num local estratégico para que ilumine toda a casa. Nós não podemos, enquanto cristãos, nos esconder. Nós temos uma missão. Nós temos a nobre missão de irradiar a luz de Cristo no mundo. Os atributos de Deus nesse mundo. As pessoas, elas vão conhecer a Cristo por meio de duas coisas. Pela pregação da palavra, mas também pelo meu comportamento, pela maneira como eu me porto. Olha o que diz o verso 16. Assim, brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam o quê? As vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Qual a razão por que eu devo refletir essa luz no mundo? A fim de que as boas obras, as minhas boas obras, elas sejam vistas. As boas obras dos crentes são os raios por onde Cristo irradia a sua luz ao mundo. O que são boas obras? Algumas pessoas vão pensar que boas obras é dar um prato de comida a quem tem fome. E está certo. Algumas pessoas vão pensar que boas obras é dar roupa para quem não tem roupa. E está certo. Mas boas obras não é só isso. Boas obras é tudo aquilo que eu faço que Deus ordena eu fazer. Isso é boa obra. Boa obra não são apenas obras de caridade. Boas obras é a nossa obediência à lei do Senhor. Então deixa eu te dizer uma coisa. Quando você ama a Deus, você está fazendo uma boa obra. Quando você foge da idolatria, quando você adora a Deus da maneira que Ele estabeleceu, quando você foge de usar o nome de Deus em vão, quando você guarda o dia do Senhor, isso é boa obra. Quando você honra o seu pai, a sua mãe, as autoridades, quando você promove a vida do seu irmão, quando você é fiel ao seu cônjuge, quando você entende que tem coisas que não pertencem a você, mas que pertencem ao outro, e por isso você não vai mexer, quando você evita de denegrir a imagem das pessoas, quando você não inveja, você está fazendo boas obras. Ou seja, quando você vive o Evangelho. E a Bíblia vai dizer que os homens, eles vão olhar para você e eles vão ter uma percepção, ainda que superficial, mas suficiente para dizer e reconhecer: rapaz, aquele homem é um homem crente. Olha, eu conheço muitos crentes complicados, mas aquele irmão ali, ele é crente de verdade, porque ele é coerente, ele vive o que ele prega. Deus nos chama para isso. Deus nos chama para que as nossas boas obras, elas sejam refletidas diante dos homens. Nós brilhamos quando nós glorificamos a Deus sobre todas as coisas. Eu sei, meus irmãos, a vida não é fácil. A vida muitas vezes nos coloca em situações de sofrimento, não é? Às vezes a gente está em situações difíceis. Situações difíceis economicamente, situações difíceis familiarmente. Às vezes é um diagnóstico que você não esperava. E nós glorificamos a Deus quando nós damos testemunho da nossa confiança no Senhor. Eu não estou dizendo que você tem que fingir que não está doendo, que você tem que fingir que não está sofrendo, mas você precisa lembrar e entender que quando você fica murmurando na frente das pessoas, você está dando um mau testemunho do Evangelho. Às vezes a gente faz muito isso. Às vezes a gente acha que a pessoa lá do salão é o nosso confessionário. A gente pode chegar lá e reclamar de todo mundo, reclamar da vida. Se você é crente, você está dando um péssimo testemunho. Você precisa tomar cuidado com isso. Você precisa tomar cuidado com isso. Nós passamos aí, tem alguns anos, mas recente, por uma pandemia. E até hoje as pessoas carregam as sequelas desse período. Tem gente que tem medo. Quando houve alguma coisa, olha, um dia desse, né, tinha um navio que estava num determinado lugar, e o pessoal, pronto, vai vir uma outra pandemia mundial, começou assim, e aí a pessoa começa
a achar que a partir dali ela vai morrer, e aí começa aquela visão apocalíptica do mundo, da vida. Meus irmãos, os nossos dias estão contados nas mãos do Senhor. Ele sabe quando você vai morrer, e você não vai morrer nem um dia mais, nem um dia menos que Ele determinou. Com isso eu não estou dizendo, não se cuide, não busque, sei lá, tratar de algum problema, mas entenda, Deus é o Senhor da nossa vida. Ele é o Senhor dos nossos dias. Dê testemunho disso. Nós brilhamos quando nós glorificamos a Deus, a despeito das circunstâncias. Nós brilhamos quando nós amamos o próximo. Nós brilhamos quando nós entendemos que o propósito de tudo aquilo que nós fazemos é glorificar a Deus. Deixa eu te dizer uma coisa, e eu sei que muitos aqui sabem, mas é importante relembrar os irmãos. Você não serve a Deus apenas quando você está dentro dessa igreja. Você serve quando você está lá no seu empreendimento, quando você está lá no seu trabalho, quando você está lá na sua escola, quando você está lá na sua faculdade, quando está lá no jiu-jitsu, quando está no futebol. Você serve a Deus em todos os momentos. Quer comais, quer bebais ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. E eu quero pontuar aqui uma fala de um teólogo chamado Abraham Kuyper, que ele disse o seguinte: um desejo tem sido a paixão predominante de minha vida. Uma grande motivação tem agido como uma espora sobre a minha mente e alma. E antes que seja tarde, devo procurar cumprir este sagrado dever que é posto sobre mim. Pois o fôlego de vida pode me faltar. O dever é este: que apesar de toda oposição terrena, as santas ordenanças de Deus serão estabelecidas novamente no lar, na escola e no Estado para o bem do povo, para esculpir, por assim dizer, na consciência da nação as ordenanças do Senhor, para que a Bíblia e a criação deem testemunho, até a nação novamente render homenagens a Deus. Você é sal e luz. Eu quero te lembrar que você não consegue fazer isso sozinho. A boa notícia é que Jesus nos garantiu no final de Mateus: e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Eu sei que você, assim como eu, às vezes é um sal difícil. Às vezes a gente não salga o quanto a gente poderia salgar. Mas eu quero te encorajar nessa noite, para que você peça ao Senhor: Deus, eu quero ser usado por Ti, Pai. Eu quero ser uma bênção. Eu acredito, irmãos, que nós temos uma teologia maravilhosa. Mas às vezes eu fico preocupado que a minha impressão é que, não, nós cremos, Deus vai trazer os seus eleitos, vamos ficar aqui sentados e está tudo certo. Não, Deus pode fazer isso e tem feito, mas Ele quer usar as nossas vidas. Ele colocou essa igreja aqui para ser um instrumento, para salgar e iluminar esse bairro, essa cidade. Nós não estamos aqui por comodidade, nós estamos aqui como peregrinos. Nós estamos aqui para impactar o nosso bairro. E eu sei que pode ser que tenha um momento que a gente vai se reunir aqui na frente, a gente vai orar e a gente vai sair por aqui falando com as pessoas no meio da rua. Mas independente disso, se você não entender que esse tem que ser o seu estilo de vida, isso vai ser só uma programação. Que você vai vir, que você vai dizer que foi legal, mas aí você depois volta à sua normalidade. Mais uma vez, faça, viva assim, todos os dias da sua vida. Mas deixa eu te dar uma meta mais concreta. Coloque no coração o alvo de evangelizar uma pessoa toda semana. Não é que você vai ser salvo uma vez por semana. Mas coloque no seu coração: eu quero falar de Cristo para uma pessoa toda semana. Faça isso. Use as oportunidades, peça a Deus sabedoria. Se você está aqui hoje, é porque um dia seu pai evangelizou você. Sua mãe evangelizou você, para aqueles que nasceram num lar cristão. Não foi o meu caso e eu sei que não é o caso de muitos aqui. Eu estou aqui hoje porque uma mulher lá em Fortaleza pagou um acampamento para mim. E eu fui para esse acampamento. E a minha vida nunca mais foi a mesma. A gente não tem noção das coisas que podem... Pequenos gestos, pequenas coisas. Às vezes é um convite de... Olha, você quer ir lá na igreja? Vamos lá na igreja. E a pessoa chega aqui, ela ouve a palavra e a vida dela é radicalmente mudada. Meus queridos irmãos, vamos orar nesse momento?
e vamos pedir ao Senhor Deus que nos ajude a fim de vivermos cada vez mais de conformidade com a sua vontade. Senhor, nós te louvamos, Pai, pela tua palavra preciosa. Te louvamos, Deus, porque ela nos direciona, nos aconselha, nos confronta. E pedimos que o Senhor abençoe a nossa congregação. Que nós possamos, Pai, na dependência do teu Santo Espírito, salgar e iluminar o nosso bairro. Impactar, Deus, a nossa cidade de Parnamirim, Natal, São José do Mipibu, cidades próximas, Deus, nos ajuda. Nos ajuda, Deus, a sermos sal e luz na nossa casa, na vida dos nossos filhos. Que a tua palavra, Deus, ela transforme o nosso coração a cada dia. E que nós possamos ver aqui nessa igreja, Deus, vidas transformadas para a glória do Senhor. Famílias transformadas. Pessoas entrando aqui, Deus, quebradas, desesperançadas, mas encontrando em Ti a razão da existência delas, Pai. Percebendo que não há vida, não há alegria sem o Senhor, não há sentido. Nós assim oramos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus queridos irmãos, eu te convido nesse momento a abrir a palavra de Deus, mais uma vez lá em Mateus, no capítulo 26. Mateus, capítulo